Então, muito obrigado por estar aqui, em nome da IOB, em nome da IOB Educação. E esse é um dos temas que nós temos do lucro presumido. Também não podemos esquecer que nós tivemos uma alteração relevante pela Lei Complementar 224, falando das alterações, daquele reajuste, daquele ajuste, ou, na verdade, daquela redução de benefícios fiscais de 10%, com outros itens, né, como tributo, como PIS e COFINS, incentivos fiscais, outras alterações da Lei 15.270, falando ali do imposto de renda, do limite de R$ 5.000, alterando a alíquota do juros sobre capital próprio. Então, tudo isso aí nós temos catalogado dentro dos cursos da IOB Educação, espalhado por tema ou sintetizados através de eventos próprios sobre ele, e também no IOB Online, que é um outro produto carro-chefe nosso aqui da IOB. Tá bom? Mas o nosso tema hoje, não vamos perder tempo, vamos falar que tem muita coisa para a gente poder compartilhar com você. Então, meu nome é Valdir Amorim, eu sou professor da IOB Educação, sou consultor especialista tributário aqui da IOB, já há muito tempo, já tenho aí uns 30 anos de casa, para vocês terem uma ideia. Gosto muito do que faço, como professor, como consultor, como instrutor, milito na área há muito tempo e eu quero compartilhar com você um pouco do conhecimento dos nossos colegas, dos meus pares. Então não é só do Valdir Amorim, é também dos colegas parceiros que trabalham comigo aqui, tá bom? Eu não vou utilizar um PowerPoint, não vou utilizar PowerPoint. Então eu vou usar um produto nosso que é o IOB Online, tá bom? Então deixa eu primeiro mostrar para vocês onde ele está. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, esse aqui é o produto nosso, esse aqui é o IOB Online. Eu acho que boa parte de vocês já deve conhecer ele. Quem não conhece vai ver que é uma plataforma digital onde tem os conteúdos da área federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, contabilidade e empresarial. As matérias na área de destaque, tá bom? Ainda está um conteúdo que vocês estão vendo, olha, majoração do IR sobre o lucro presumido, ele vai substituir esse conteúdo, ok? Além de outras alterações da legislação. Mas eu vou compartilhar o que vai subir. Então é o mesmo conteúdo, só que daqui uns 10 minutos vocês acessam a plataforma, ele já vai estar lá em cima, tá bom? Esse aqui é o material do PDF, esse é o tema, majoração do lucro presumido em 2026. Eu vou rodando, eu vou comentando, vou falando, vocês podem fazer perguntas ali no chat, não tem problema. Pessoal, vamos lá. Esse ano aqui de 2025, esse ano de 2025, nós tivemos, como sempre, deixa eu aumentar aqui para vocês, ficou bom o tamanho, né? Aumentei bastante aqui. Muito bem, então esse ano de 2025, nós tivemos muitas alterações no apagar das luzes. Ali para o dia 26, 27 de dezembro, saiu muita alteração, principalmente em relação à carga tributária. Saiu reforma tributária, saiu a a Lei Complementar 224, a Instrução Normativa 2305, agora a Instrução Normativa 2306, saiu também, já em 2026, a Lei Complementar número 227, que trata ali do complemento da reforma tributária, né? Ali do Comitê Gestor do IBS, que eu já convido a vocês para uma palestra que vai ter amanhã, pela minha parceira Fabiana, que vai falar sobre esse assunto. Então já estão convidados. Vocês que estão aqui, assistir amanhã, depois a Mari passa o horário aqui para vocês. Tá bom? Então essa lei complementar, número 224, ela mexeu muito com uma legislação tributária federal, não estadual, não municipal. Em quê?
majorando tributos, majorando base de cálculo de tributos e reduzindo para 90% benefícios fiscais que muitos contribuintes já estavam usando. Eu vou comentar aqui para vocês, tá bom? Então, ao invés de você utilizar hoje 100%, você vai passar a utilizar 90% do 100%. Ou seja, teve uma redução de 10%. Então, toma cuidado. Nós temos majoração de imposto, majoração de base de cálculo de imposto. E temos também a redução de incentivo fiscal na ordem de 10%. Ok? Então, nós temos esse procedimento que está na área de destaque, que é a majoração do lucro presumido em 2026. Daqui 10 minutos, está subindo para a plataforma de Web Online. Vocês que estão ao vivo, pode abrir. Agora, se você está assistindo num tempo mais distante, também seja muito bem-vindo. Você pode abrir o nosso Web Online na área de destaque, que esse material já está lá dentro. Ok? Então, nós vamos casar aqui a Lei Complementar 224, que é o artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 7º, e o parágrafo 5º desse artigo, combinando com o artigo 14, que fala do percentual de 10%, e o artigo 15, que abre todo o caminho da IN 2305 de 2025. E vocês também não... Ela já está atualizada, tá bom, gente? Já está atualizada com base na IN 2306. Ok? Também. Então, você pode acessar direitinho. E o que mudou na prática? O que mudou? Foi criado um aumento na base de cálculo do imposto, que é o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS, o imposto de importação. Então, foi criado um aumento na base de cálculo desses impostos devidos no regime de lucro presumido, principalmente ali das alíquotas de presunção do IRPJ e da CSLL. Houve um aumento efetivo da alíquota do imposto, da alíquota nominal do imposto? Não. O que houve no caso do lucro presumido, que é o nosso assunto principal, foi um aumento na alíquota de presunção do imposto. Então, o que teve ali de diferente? Olha, os contribuintes optantes pelo lucro presumido não é lucro real, não é estimativa mensal, não é lucro arbitrado, é lucro presumido. Ok? Muito bem. Então, toda vez que o limite anual do lucro presumido for superior à receita bruta, for superior a 5 milhões de reais, ele vai ter um acréscimo de 10% no percentual de presunção, tanto do IRPJ como da contribuição social. Tá bom? Então, esse é o detalhe. Então, não aumentou os 15%, os 10% da adicional, os 9% da CSL. Isso não aumentou. O que aumentou é o percentual de presunção. E que percentual de presunção são esses? Deixa eu ir aqui para baixo. Olha, já estou compartilhando. Ó. Quais são os percentuais de presunção do IRPJ? São esses que eu estou compartilhando com vocês. Ó. Então, se eu tenho hoje, para atividade de comércio, atividade mercantil, um percentual de 8%, ele vai passar a ser 8,8%. Ou seja, 10% de 8 dá 0,8. Mais 8, 8,8. Se a minha atividade for de combustível, posto de gasolina, hoje é 1,6. Vai passar a ser
1,76. Prestação de serviço. Hoje é 32. Olha, 32 vai passar a ser 35,2. E por causa das empresas simples de crédito também tem a majoração, tá bom? Essa majoração, ela também se aplica à contribuição social, olha. Veja, a contribuição social. Hoje, a atividade de comércio, ou melhor, ontem, a atividade de comércio é 12%. Agora vai passar a ser 13,2%. E a atividade de prestação de serviço? E a serviço? Hoje é 32%, vai passar a ser 35,2%. Tá bom? Agora, quando é que eu vou aplicar essas alíquotas majoradas? Professor, aquela alíquota nominal de 8%, 32%, eu também vou continuar aplicando? Vai continuar, ok? Então, olha o que vai acontecer. O imposto de renda, para o imposto de renda, já começa a valer no primeiro trimestre de 2026. Agora, para a contribuição social, é a partir do segundo trimestre de 2026. Eita, professor, está complicando. Eu concordo. Vamos lá. Agora, em 2026, janeiro, fevereiro e março, eu aplico a majoração para o imposto de renda. Contribuição social, não. Abril, maio e junho em diante, segundo trimestre em diante. Aí entra também a contribuição social. Aí eu aplico a majoração para o IR e para a contribuição social. Outro detalhe muito importante. O limite anual é 5 milhões. Então, para o imposto de renda, 5 milhões. De forma proporcional. 5 milhões dividido por 4, 1.250.000. Tá certinho? Agora, para a contribuição social, gente, não é mais 5 milhões do ano. Por quê? Porque só é aplicado a partir do segundo trimestre. Então, o limite da contribuição social é 3.750.000. Anotou direitinho? Ficou claro? Legal. Agora, é claro também que é 1.250.000, tanto para a contribuição social, só que aplica a partir de abril. E para o imposto de renda, aplica a partir de janeiro. Tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe, que é quando a majoração começa a valer. Ok? Mas como é que eu vou aplicar esse percentual de 10%? Vamos observar um detalhe muito importante. Olha, então o limite de 5 milhões deve ser distribuído proporcionalmente entre os períodos de apuração trimestral. Você que é cliente da IOB e já assinava o IOB Online, nós já vimos publicado na área especial do IOB Online, exemplo prático, que é aquele que eu falei que está sendo substituído, com o limite proporcional. Enquanto muitos no mercado estavam falando diferente. Então a IOB acertou mais uma vez. Né? Nós acertamos mais uma vez. Ou seja, a aplicação ele é proporcional. Mas a IN 2305, ela mais complicava do que ajudava. Ela dava a entender vários cenários de aplicação. Vários cenários. E nós aqui da IOB optamos pelo lado preventivo, que foi justamente o que a Receita Federal acabou fazendo. Então vamos lá. Limite anual, 5 milhões. Eu vou ter que aplicar a proporcionalidade, 1.250.000, em todos os trimestres. Fechou? Todos. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Ok?
Atividade diversificada. Eu tenho comércio e tenho serviço. Somando os dois, eu tenho 100%. Do 100%, quanto cada uma delas representa do 100%? Beleza? Eu calculo a relação percentual. Sei lá, eu tenho 10 mil reais. Dos 10 mil reais, 6 mil é comércio, 4 mil é serviço. Então, comércio é 60% do todo e serviço é 40% do todo. Calculo a relação percentual e aplico também 40% de 1.250.000, 60% de 1.250.000 a cada uma das atividades. Isso é atividades diversificadas. É o que eu chamo de atividade diversificadas. Ok? Beleza? Depois eu entro para os exemplos. Gente, outro detalhe. Pode acontecer, durante o ano, da minha receita bruta no trimestre ser superior a 1.250.000. Como pode acontecer dessa receita bruta no trimestre ser inferior a 1.250.000? Se ela for superior, o que o contribuinte deve fazer? Eu vou fazer questão de vírgula, de selecionar a expressão deverá. Por que deverá? Porque deverá é obrigatório, não é poderá, é deverá. É obrigatório, ok? Deverá, se a receita for superior, a parte que exceder a 1.250.000, deverá ser aplicado o percentual do IR e da CSLL acrescido de 10% sobre a parcela da receita bruta que exceder 1.250.000. Isso quer dizer o quê? Primeiro trimestre, 1.250.000, excedeu? Vamos pegar a atividade de comércio. 8% sobre 1.250.000, 8,8% sobre o que exceder 1.250.000. Ok, gente? Vamos dizer que eu vou exceder todos os trimestres. Eu vou fazer isso aí. Valdir, e se eu já exceder os 5 milhões no primeiro trimestre? É uma pergunta que cai muito na consultoria. Olha, se você já exceder no primeiro trimestre, o que você vai fazer? Você vai segregar até 1.250.000, 8%, 32%, o que exceder 8,8%, 35,2%. Eu estou sendo bem objetivo com vocês, mas depois nós vamos ter um curso, está sendo gravado um curso sobre esse assunto, específico sobre esse assunto, vai ser a professora Roseli. Excelente professora, excelente professora. Ela está sendo gravado e já está praticamente para subir na plataforma, tá certo? Então, a semana que vem ali, lá para o meio da semana, final da semana, já deve estar subindo ali na plataforma. Explicando com mais detalhe, que se vocês vão ver que é muito complexo. No caso da receita bruta for inferior a 1.250. Gente, se eu já estou começando no primeiro trimestre com uma receita bruta inferior a 1.250.000, eu não tenho que calcular. Eu não tenho que calcular adicional, concorda? Né? Principalmente se eu caminhar assim até o final. Ok? Mas se eu já começar o primeiro trimestre com um valor maior e durante os outros trimestres eu tiver um valor, uma receita bruta inferior a 1.250.000, eu passo a ter um crédito. Eu já vou explicar como é que faz isso. Eu passo a ter um crédito. Compreendeu? Deixa eu já explicar agora. Vamos dizer que eu tenho aí um faturamento. Gente, eu venho calculando o primeiro, deu mais que 1.250.000. No segundo, deu 900.000 trimestre. Legal. Vou calcular o IR. Eu pego 900.000. Onde é que é a atividade comercial? Calculo 8%. Quanto é que deu de IR?
X, guardo ele. Mas eu não estourei 1.250.000. Calma. Pego a diferença entre 1.250.000 e 900.000, anotem, calculo quanto deu. Essa diferença, quanto é que deu, gente? Eu sou meio ruim de conta aqui, escreve para mim, ajuda eu aqui. Vamos lá, para eu não perder tempo. Escreve aí, quem é bom de conta aí. 900 menos 1.250. Quanto é que dá? Deixa eu ver se alguém me ajuda aqui. Menos 350. Opa! Eu vi que alguém me escreveu aqui. Eu já achei. Deixa eu ver quem fez aqui. Marcelo, obrigadão, Marcelo. Quem mais? Serrano, maravilha. Maria Pinheiro, legal. Show de bola. Obrigado. Gente, esse 350 que deu de diferença vai ser meu crédito. Ele vai ser meu crédito. Porque no trimestre seguinte, eu vou para 1.250.000. Só que eu tenho 350 de crédito do trimestre anterior. Qual passa a ser meu novo limite? 350 mais 250. Eu passo a ter um limite de 1.600.000. Entenderam a continha? Então é assim que nós vamos raciocinar, tá bom? Então vamos seguir, mais para frente eu explico isso melhor, tá? Então os percentuais de presunção, eu já falei, mas eu estou passando para os colegas que chegaram depois, olha, temos percentual de presunção do IR majorado, os percentuais de presunção da CSLL, a partir de abril, né? Majorado, ok? Só tem dois, né? Só tem dois. E a empresa simples de crédito. A gente fica preocupado com aquelas empresas do Simples Nacional que ultrapassaram aqueles 4.800.000 no ano de 2025. Por quê? Porque em 2026 ele vai ter que escolher entre lucro presumido e lucro real. E se ele for para o lucro presumido, ele já vai ser majorado. Então, se você tem esse cliente aí no escritório, ou se a sua empresa está nessa situação, nós aqui da IOB recomendamos você fazer um planejamento tributário. Por quê? Porque olhando para o ano anterior, o ideal, sei lá, seria lucro presumido. Mas quando você vai aplicar o fluxo de caixa em 2026, você viu que tem um desencaixe de 10% a mais, esses 10% pode dizer a você que o melhor é o lucro real. Então, a gente recomenda você dar uma olhadinha. Aqui na IOB, nós temos uma ferramenta de planejamento tributário que nós estamos terminando de atualizar ela com base nesses novos percentuais. Use essa ferramenta nossa ali do IOB Online, é um simulador. E no curso também, aqui da IOB Educação, nós também explicamos, tá bom? Bom, vamos ver quais são as situações específicas no ano calendário, ok? Vamos lá. Receita bruta superior a 1.250.000. Então, no trimestre em que a receita bruta for superior ao limite proporcional de 1.250.000, deverá ser aplicado o respectivo percentual de presunção acrescido de 10% sobre a parcela da receita bruta que exceder o referido limite. Então, eu coloquei um exemplo prático. Tentem acompanhar. Deixa eu puxar ele um pouco aqui, deixa eu ver. Opa, eu acho que ficou legal para todo mundo enxergar. Estão enxergando, pessoal? Ou quer que eu aumento mais a tela um pouco ou diminui? O Luiz está pedindo para eu diminuir a tela. Todos concordam em diminuir ou aumentar? Ou deixar assim? Responda para mim se está bom.
Ok, ok, ok. Assim, tá bom, gente, já deu para. Tá bom. Ô Luiz, acho que você tem que configurar o zoom do seu computador, da sua imagem, Luiz, para ficar mais legal. Se eu diminuir, o pessoal, o pessoal vai acabar não enxergando. Alguns estão no celular, tá bom? E qualquer coisa, Luiz, a gente tem essa informação no IOB Online, tá bom, Luiz? Tá bom? Ó, gente, então eu vou colocar aqui um exemplo. Olha, ele tem aqui um faturamento anual de 8 milhões. Eu estou vindo da frente para trás. Lembrando que vocês vão da frente, do atual para o futuro. Eu estou vindo do futuro para trás. Lá da frente para trás. E vocês vão ter que ir da frente de hoje para frente. Então, vamos imaginar que a empresa tem uma receita bruta de 2 milhões por trimestre. Ok? O limite de receita bruta por trimestre é 1.250.000. Eu vou pegar 2 milhões menos 1.250.000 e eu vou ter um excesso de 750.000. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Como aqui é prestadora de serviço, eu vou aplicar 32%, que é a alíquota normal, sobre 1.250.000. Eu recomendo vocês irem fazendo o cálculo aí, junto comigo aqui. Faça aí na calculadora já. Se tiver errado, já pode me escrever aqui. Ok? Vai dar 400.000. Eu fiz em todos os trimestres, que eu estou mantendo 1,5 milhão em todos. Eu só vou estourar no quarto trimestre. Ok? Muito bom. E sobre os 750, olha, eu vou aplicar uma alíquota majorada, no caso aqui do imposto de renda, de 35,2, que vai dar 264.000. Isso aqui é exemplo do imposto de renda. Para contribuição social, ou eu aumento esse quadro aqui, ou eu crio um outro quadro específico. Lembrando que a contribuição social eu só vou aplicar a partir do segundo trimestre. Ok? Então, se você quiser criar um quadro só para contribuição social, o primeiro trimestre fica em branco e a partir do segundo, 1.250.000. Beleza? E o total vai ser 3.750.000, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Meu lucro presumido vai ser a soma do 32% mais o 35,2%. Professor, eu quero fazer cálculo separado. Pode fazer, pode fazer. Eu recomendo somar os dois. Ah, professor, eu tenho mais receitas. Aquelas receitas que não estão no faturamento. Sei lá, aluguel de imóveis, outras receitas operacionais, alguma coisa desse tipo. Aí você acrescenta trimestralmente ao 664, aos 664.000, e vai chegar na base de cálculo do IR. Mas se eu não tiver outras receitas, a base de cálculo do IR anual vai ser o 2656, tudo bem, gente? Vai ser o 2656. Eu fiz aqui a verificação dos cálculos, só para ver se batia, fiz uma continha por fora, bateu. Bateu. Então tá fechadinho, ó. 2656. A conta anual para poder fechar direitinho, porque você não pode pagar mais. Mas se acontecer de pagar mais, porque a receita bruta oscila durante o trimestre, aí o que vai acontecer no final do ano? Você pode ter crédito, se você não conseguir usar tudo para ajustar no quarto trimestre. Dando sequência. Lembra que o lucro presumido era 2.656? Ok, tudo bem. E o trimestral é 664.000. Eu vou calcular sobre os 664.000
o IR de 15%, direto, vezes 15%, a Receita Financeira entraria assim, tá? Lá nos cálculos adicionais, lá da base de cálculo, tá bom? O, o adicional por trimestre, é 20 mil ao mês, 60 mil no trimestre. 664 mil menos 60 vezes 10%. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então tá aqui o limite, ó. 160 mil, ó. Ou 2.656 menos 240 mil vezes 10%. Também vai bater os 640 mil. Olha, olha aqui, gente. A prova dos 9. Até aqui todo mundo entendeu direitinho? Posso ir adiante? Posso ir? O pessoal está escrevendo que sim. Eu vou seguir. Muito bom. Muito bom. Bom, então aí, gente, vocês viram quando o limite ele for, ele se comportar ali no 1,250 e ultrapassar. Agora eu quero entrar numa parte muito importante, muito importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, isso aqui é a IN 2306. Essa aqui vai ser, essa IN 2306, ela entra na dor de cabeça. Deixa eu compartilhar, olha. É IN 2306, no artigo 15. Até aqui todo mundo entendeu, está tranquilo. A coisa começa a ficar complexa a partir do inciso 2. Do inciso 2. Olha aqui. Parágrafo 5º, vem alguns cenários. Inciso 2, inciso 3. Esses dois aqui, gente. Esses dois aqui começam a dar trabalho. Por quê? O inciso 2, ele coloca na hipótese da receita bruta acumulada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Agora fica melhor para vocês enxergarem aí. Inciso 2. Vamos lá. Na hipótese da receita bruta acumulada no ano calendário, atenção agora. Ser superior ao limite anual, 5 milhões, e a parcela excedente, o que extrapolar os 5 milhões, 5 milhões. A receita bruta do ano deu 6 milhões. Então a parcela excedente foi 1 milhão. Quando esse 1 milhão for inferior à soma das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que fazer essa conta no quarto trimestre. Então, primeiro, segundo e terceiro, você vai. No quarto trimestre, você faz essa conta. Ou pode exceder o terceiro. Aí você faz a conta. Pode exceder no segundo. E você faz essa conta no terceiro. E aí sucessivamente. Ok? E o outro caso é o inciso terceiro. Quando a receita bruta acumulada for superior ao limite anual e a parcela excedente for superior, inverteu, o outro era inferior, ao somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário. Tá vendo? Então aqui é que a coisa começa
a, com, a complicar. Tá bom? Então a gente colocou no procedimento bem simplesinho, gente. Primeiro, receita bruta inferior ao limite proporcional. O que a gente vai dizer, né? Se ela for inferior, a diferença não poderá ser utilizada, a diferença não utilizada poderá ser aproveitada para compensação nos trimestres seguintes. A não ser que eu não estoure os 5 milhões. Fechou? Tudo bem? Aí eu vou ter que fazer ajuste no último trimestre. Então, isso está na IN também. No último trimestre do ano calendário, a pessoa jurídica, atenção, gente, deve é obrigatório no último trimestre realizar uma verificação global da receita bruta acumulada do período, o que pode resultar em ajuste relevante. Pode acontecer. Ou não. Então, quando eu tiver receita bruta inferior a 5 milhões, gente, eu vou ter adição, 1,250 todo o trimestre. Chegou no final do ano, eu não extrapolei os 5 milhões. Né? O que vai acontecer aí? Eu não vou aplicar o acréscimo de 10% no último trimestre. Aí eu vou ter que fazer o quê? O recálculo dos trimestres anteriores, terceiro, segundo, primeiro, eliminando o acréscimo eventualmente aplicado com dedução dos valores pagos a maior. A gente vai colocar aqui na IOB um exemplo prático disso aí. Na aula, gente, na aula que vocês vão ter ali com a professora Roseli, ela vai explicar isso aí para vocês. Que fica melhor, porque aí vocês assistem a aula, tem mais tempo, dá para vocês entenderem melhor. Aqui o nosso tempo urge, né? Então eu quero pegar aqui muito do que tem para a gente poder discutir. Tá bom? Só peço desculpa para vocês. Outra situação. Receita bruta anual superior a 5 milhões e a parcela excedente, aquilo que eu paguei em excesso, superior a 1.250.000, inferior, ela for inferior ao já tributado anteriormente. O que vai acontecer aqui, gente, no final do ano? Você vai ter que verificar se há excesso dos 5 milhões. Você vai ter que verificar se o valor que ultrapassou os 5 milhões é menor do que o somatório dos excessos dos outros trimestres. Tudo bem? E nesse caso, no quarto trimestre, gente, não vai incidir o acréscimo de 10% nesse último trimestre. Então, você vai ter que fazer uma redistribuição proporcional ao excesso. Tem que fazer aquela regra matemática ali de proporcionalidade, que nem é na atividade mista. Tá bom? Então, tem que recalcular o imposto. Agora, e se a receita bruta anual for superior a 5 milhões e a parcela excedente for superior àquilo que você já tributou no trimestre anterior? Olha que a situação inversa da anterior. Olha a anterior. Inferior, os 5 milhões é superior. Inferior, superior. Tá vendo que diferente? O que vai acontecer? Cuidado aí. Por quê? Porque nesse último trimestre, no quarto trimestre, essa parcela excedente, ela será limitada, não pode ultrapassar, a diferença entre a parcela da receita bruta acumulada no ano calendário, que exceder o limite anual, e o somatório das parcelas excedentes
dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário. Isso significa o quê? Gente, que você aplicar 10% no último trimestre, depende. Depende. Depende do quê? Depende do valor necessário para completar os 5 milhões, o excesso dos 5 milhões. Então, eu nunca vou ultrapassar os 5 milhões. Pode acontecer isso, professor? Pode, pode. Você pode ter, por exemplo, o, uma receita bruta sazonal. Sei lá, 2 milhões no primeiro trimestre. Segundo trimestre, 1 milhão, não deu excesso. Aí eu tenho crédito. No terceiro trimestre, deu 1.300.000. Só que eu tinha o crédito do período anterior. Será que eu vou ter que pagar imposto de 10% da diferença? Muitas vezes não, como eu expliquei, porque você usa o crédito do período anterior mais o limite de 1.250 do trimestre atual e comparar. E comparar com a sua receita bruta acumulada desse trimestre. Tá bom? É complicado, eu sei que é complicado. Tá bom? Juliana, sem problema, Juliana. Tem muito barulho aí, sem problema, não tem problema nenhum. Assiste depois. Depois a Mariana vai dizer se vai ser gravada, como que vai ser. A Mariana explica isso aí. Você também, Eliana. Você também. Ailton, o sistema da IOB está preparado para isso? Olha, está sendo preparado sim. Lembrando que hoje, José Ailton, a IOB, ela é regulatória, é conteúdo, e ela também é software. E é claro, o software tem que entregar o resultado, né? Além disso, o nosso software ser preparado, o nosso simulador também está sendo preparado. Os cursos nossos, eles estão sendo atualizados, como nós nos comprometemos. Pela pela Lei Complementar 227, aquele guia da reforma tributária que nós temos, que faz muito sucesso. Está tudo sendo preparado, sendo atualizado sim. Tá bom? Esse material será disponibilizado. A Mariana já vai responder isso aqui. Se exceder a 1.250 no primeiro trimestre, tributar o excesso e já atingir o limite de 5 milhões no segundo, como fica no segundo e demais trimestre? Olha, aí você vai ter que fazer. Quem foi que fez a pergunta? Jaqueline. Jaqueline, aí você vai ter que aplicar esses exemplos que eu estou colocando aqui, ó. Olha, você vai ter que aplicar esses aqui, Juliana, ó. O 531, o 532, olha, Juliana, e demais colegas, demais alunos, demais participantes, e o 533, Juliana. Você vai ter que aplicar isso aqui, vai ter que fazer conta. Não sai aplicando em tudo aí, depois viu que pagou a mais. Tá bom? Larissa, para a empresa optando pelo lucro presumido que adota o regime de caixa, o limite de 5 milhões e a aplicação do adicional deve considerar a receita efetivamente recebida, regime de caixa, ou a receita faturada, regime de competência. Ou seja, para esse novo cálculo, deve prevalecer o regime de caixa ou de competência? Bom, a Larissa, aqui ele está falando de cálculo do imposto. Se é cálculo do imposto, é regime de caixa, a não ser que você aplique o regime de competência, tá bom? Agora, para efeito de enquadramento no lucro presumido, eu olho para o ano anterior, regime de competência, porque eu olho para a receita bruta do período, ok? Então, agora, o fisco também, Larissa, ele também não deixou muito claro. Ele não deixou muito claro.
Então, eu vejo aqui que o cálculo, entendemos que o cálculo é pelo regime de competência, ok? Porque a receita que você efetivamente receber é que você vai oferecer a tributação. Mas vamos aguardar também, Larissa e demais colegas, que o fisco vai se pronunciar a respeito, porque também é uma das dúvidas que está caindo ao telefone. Ok? A Mariana já respondeu sobre o material. Tamires, o adicional de 10% é nas alíquotas, correto? Depende, Tamires. Depende. O adicional de 10% é sobre a alíquota do percentual de presunção. Tudo bem? Presunção. Aquele que eu pego a receita bruta vezes o percentual da atividade. E não sobre as alíquotas do imposto. Tá bom? É sobre aquele. 8%, 16%, 32%, 12%. Tá bom? Fechou. Professor Serrano, para as atividades de comércio, por exemplo, ocorrerá devolução de venda. Nesse caso, a base de cálculo da receita bruta deverá excluir a devolução para efeito da base de cálculo do IR? Sim, Serrano. Sim, sempre foi feito isso. Só que é feita a devolução no meio da devolução, tá, Serrano? Tá bom? Então é ali dentro, tá? Muito bom. Gente, aqui no procedimento, nós colocamos exemplo da atividade diversificada. Colocamos aqui, ó. Deixa eu ver se pega os dois aqui, ó. Pegou. Venda de mercadorias e serviço. Tá vendo? De 100%, que é 1.320.000, tá aqui embaixinho, eu separo 40% para um, opa, 40% para um, 60% para o outro, ó. 60% para o outro. Quando aplicar o 1.250.000, você aplica para comércio 40% de 1.250.000, 60% para diferença, para aquele valor excedente. Tá bom? Outra coisa importante. Olha, gente, tem um cálculo aqui, a promessa. Promessa aqui, bem aqui, pertinho de vocês. Esse material que eu estou compartilhando com vocês, né, é um material que vai subir no Yob Online. Ou, no momento que você está assistindo, que não é ao vivo, já subiu. Só que nesse exemplo que eu estou aplicando, só tenho do primeiro trimestre, que já dá para vocês entenderem. Mas nós aqui da IOB Educação, nos comprometemos a colocar os outros trimestres. Fechou? Promessa é dívida. Mariana, eles podem me cobrar, tá bom, Mariana? Podem me cobrar, ok? Que a equipe vai preparar. Vamos seguir aqui, então? Compensação, restituição do imposto paga maior. Pessoal, vai acontecer de ter imposto paga maior e eu não conseguir compensar dentro do sistema do ano calendário? Pode. Tem caso que eu vou conseguir compensar dentro do ano calendário, vou poder fazer isso, ou tem caso que eu não vou conseguir, porque já terminou o ano, eu não vou levar para o ano seguinte a diferença, morre no ano calendário, e no ano seguinte, 2027, começa tudo de novo, tá bom? Então pode acontecer, ok? Gente, aí vocês têm que fazer perda de compra. Mas e durante o ano calendário? Como é que vai ser a ECF, Escrituração Contábil Fiscal? Eu não consigo responder agora. Por quê? Porque com certeza o fisco vai soltar um layout novo e vai se adequar. Vai se adequar ao preenchimento. A ECF vai estar lá na frente, né, gente? A ECF 2026 vai entregar em 2027. Ah, professor, mas se eu encerrar a atividade durante 2026, aí o fisco vai ter que arrumar a ECF de 2026. Porque em situação especial, eu uso a versão da ECF atual, aquela vigente em 2026, para situações
especiais. Então, vamos ficar ligados. Gente, mas se eu for pedir restituição ou compensação lá na frente, lá em 27, é atualizado pela Selic, tá bom? Ó, então, é atualizado pela Selic, tá? Nada de ICMS aqui, nada de ISS. Gente, aqui é tributo federal, imposto de renda, tá bom? Nada de PIS e COFINS. PIS e COFINS está na Lei Complementar 224? Está. Está na IN 2305? Está. Mas eu vou aplicar isso aqui? Não. Você quer ler um pouquinho sobre esses excessos de 10% do PIS, da COFINS, do IPI, do Imposto de Importação? Tem um especial nosso na área de destaque, inclusive com exemplos práticos. Pode olhar lá, para você poder tirar sua dúvida. Aí também tem juros sobre capital próprio, tem aquela diferença de 5 mil para tributar imposto de renda, tá bom? Vamos seguir, que nosso tempo está esgotando. Deixa eu ver aqui, então, se mais algumas perguntas. Débora, qual o seu entendimento sobre a aplicação ou não dessa nova regra no cálculo das estimativas mensais do método da receita bruta do regime do lucro real anual? Boa pergunta, Débora. Muito boa. Muito boa. Gente, analisando literalmente a lei complementar 224, ela está sendo aplicada ao lucro presumido. Essa pergunta da Débora tem sentido. Por quê? Porque quando... Débora, posso esticar isso também para o lucro arbitrado, tá bom? Porque quando eu vou lá para o lucro presumido, eu vou para o lucro arbitrado, quando eu vou para o lucro real anual, lucro real anual e lucro arbitrado, o meu parâmetro é a Lei 9.249 de 1995. A base é o lucro presumido. Só que o nome, Débora, do que eu estou apurando além dos balanços de suspensão, não é lucro presumido. É lucro real por estimativa. Lucro real estimado. Então, nós entendemos que não. E para o lucro arbitrado, é uma outra forma de tributação, onde eu penalizo o contribuinte com mais 20% dos percentuais na determinação do lucro presumido. Então, eu vejo que não, tá, Débora? E os demais também não. Ok? Luiz, responde, por favor, a parcela que exceder agora é 6 mil a 600 mil. Eu acho que ou é 60 mil, não entendi. Mas eu vou responder. A parcela do adicional, ele é 20 mil ao mês. Tudo bem? Só que a apuração do lucro presumido, ele é trimestral. Sendo trimestral, o limite é 60 mil no trimestre. Então, você tem lá uma receita, uma base de cálculo, não é nem receita bruta. A base de cálculo do IR deu, por exemplo, 80 mil. Eu vou calcular 15% sobre 80 mil e mais 10% sobre o que excedeu os 60 mil, que é os 20. Então, eu tenho 15% de 80 e depois 10% de 20. Eu somo os dois, é o meu IRPJ devido. Ok? E aí já verifica também se tem os adicional de 10%. Ok? Agora, o assunto nosso aqui, dos 10%, não é esse. O nossos 10% é sobre a alíquota de presunção do lucro presumido, tá bom, gente? Não mistura os dois, tá? Não mistura os dois. Receita financeira. Irá entrar na receita bruta para esse novo cálculo? Larissa, tá querendo me pegar aqui, hein, Larissa? Tá querendo me pegar aqui, hein?
Por que que a Larissa está dizendo isso? Porque ela está trazendo aqui também para a gente a reforma tributária. E na reforma tributária, a receita financeira, aquele juro sobre atraso de pagamento, ele passa a integrar, com o novo texto da reforma tributária, a receita bruta. Não é isso, Larissa? Não é isso? Aí, né, Mariana? Mariana, você está por aí? Estou sim, professor Valdir. Sim. E aí, Mariana, a gente tem curso da reforma tributária, não é isso, Mariana? Explicando Exatamente. como a receita financeira passa a integrar a receita bruta. Ali na Lei Complementar número 214 de 2025, nós temos a nova definição de receita bruta, viu, Larissa? Inclusive para as empresas do Simples Nacional, mudou. Então, aquelas receitas das demais atividades passam a compor a receita bruta. No caso, Nair, eu vou ir até as 10, tá, gente? Não vou deixar extrapolar, das 10 não, até as 11. Estava passando um minuto aqui. No caso de início de atividades, no mês de fevereiro, considera-se para o cálculo do primeiro trimestre o valor de 1,250 ou proporcional aos 2 meses. E para o cálculo anual, o limite será 5 milhões? Olha, a legislação fala de proporcionalidade, viu, Nadir? Nair, perdão. Então aplica aí a proporcionalidade, tá? Mas a gente também nos procedimentos nossos e no curso, a professora também vai abordar sobre isso aí, tá bom? Eu acho que é por aqui, viu, Mariana? Desculpa eu não poder atender mais o pessoal, porque ia estender essa 1 hora, mas fica ali o nosso compromisso do nosso curso da IOB Educação, né, Mariana? Ali da professora Roseli, vocês vão ver que ela vai passar o passo a passo ali legalzinho para vocês. E também, gente, se você só assina o IOB Educação, assina o IOB Online também, né, Mariana? Assina o IOB Online também, você que não é cliente nosso de IOB Online, porque eu Isso. garanto, eu não, a nossa equipe, a IOB garante a você credibilidade, segurança e informação assim, ó, rapidez, como nós fizemos aqui agora na dúvida do lucro presumido. Muito obrigado, pessoal.